Um bom dia para você, que a paz do Senhor Jesus possa reinar na sua vida, no seu coração. Louvado seja Deus, estamos aqui mais um dia para orarmos junto, compartilhar a palavra de Deus. Deus ele é simplesmente fiel, meu irmão, minha irmã. O que eu e você precisa é tão somente acreditar no impossível. O que está difícil aí, o que parece que não vai acontecer, o que para mim e para você é algo grandioso, é algo muito difícil, para Deus é só uma questão de tempo. Para Deus não há impossíveis. Em todas as suas promessas, o que Deus te prometeu vai cumprir. Você só precisa continuar crendo, obedecendo, e você verá a glória de Deus. Quando ele falou para Marta e para Maria que elas veriam a glória de Deus, em determinado momento elas choraram muito, sofreram, lamentaram, achando que a glória de Deus não ia se manifestar. Porque às vezes Deus me fala coisas para mim e para você, e os acontecimentos após a promessa de Jesus, os acontecimentos são contrários àquilo que ele me disse, àquilo que ele me falou. Eu observo com os meus olhos naturais tudo o que está acontecendo à minha volta e não condiz com o que Deus falou. É assim na minha vida, na sua vida, na vida dos servos de Deus. Jesus tinha dito anteriormente a Marta e Maria: vocês verão a glória de Deus. E após a profecia de Jesus, elas viram o Lázaro adoecer, o Lázaro morrer, e então elas não tinham mais esperança de ver a glória de Deus e choram, desesperam e lamentam para Jesus. Se o Senhor estivesse aqui, Lázaro não teria morrido. Ou seja, nós teríamos recebido o milagre, nós teríamos visto o milagre. Mas elas queriam ver o milagre da forma delas. E Jesus queria mostrar o milagre de uma forma esplêndida, bem maior do que o que elas pensavam. Jesus não só queria curar o Lázaro, porque Jesus também curou o Lázaro. Porque quando Lázaro voltou da ressurreição, ele não voltou enfermo. Ele curou ele daquela enfermidade, ressuscitou ele. Ele não deixou de atender o pedido delas, não dentro do prazo que elas queriam, mas no prazo dele. Porque na vida dos servos de Deus, tudo acontece dentro do tempo de Deus. Então Jesus mostrou para Maria e para Marta a glória de Deus. Como eu anteriormente falei, não da forma que elas pensaram, mas elas receberam sim o seu milagre tão desejado. Receberam o seu irmão de volta, curado, abençoado, e agora com um testemunho. Então, Jesus pode ter feito, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra, pode ter te feito promessas, e você está olhando para um cenário agora que não condiz. Parece que tudo que ele te disse, o vento agora sopra contrário e não vai se realizar. E você tem clamado e não tem visto ele atender, como Marta e Maria falaram com Jesus. E Jesus, ele não foi no tempo que elas queriam. Por isso elas se frustraram. Deus pode estar frustrando você, frustrando a mim, nesse momento. Porque nós queremos a coisa no nosso tempo, do nosso jeito. E quando isso não acontece, oramos e queremos e pedimos daquele jeito e não acontece, nós se frustramos. Eu fico frustrado, você fica
frustrado, frustrada. Isto é normal. Mas você precisa crer, porque grandes coisas irão acontecer. Porque o Deus Todo-Poderoso, quando Ele fala, Ele faz cumprir, pois Ele é poderoso para isso. Eu quero, antes de orar, a gente já começamos aqui o nosso diálogo, né? Aqui o nosso vídeo tem por título Oração do Dia. Nós começamos aqui o nosso diálogo aqui, mas antes da gente orar, eu tenho mais algo de Deus aqui para você no livro de 2 Reis, no capítulo 2, e o versículo 13 em diante. Então levantou o manto que Elias lhe deixara cair e, voltando-se, pôs-se à borda do Jordão. Tomou o manto que Elias lhe deixara cair, feriu as águas e disse: onde está o Senhor, Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram para um e outro lado, e Eliseu passou. Esse é o primeiro milagre que Eliseu vê Deus fazer através da vida dele ali, através daquele manto que Elias deixou cair. Elias subiu, a Bíblia diz, aos céus em um redemoinho. Os carros de fogo os separaram, os dividiram, e o redemoinho levou ele para os céus. E o manto, uma roupa dele, um casaco, assim por se dizer, ele deixou cair. E o Eliseu pega aquele casaco, aquele manto que está no chão, aquela roupa do Elias, e vai lá no rio onde eles tinham passado anteriormente, porque o Elias pegou aquele manto e tocou as águas, e as águas se abriram, as águas do rio. Então ele voltou lá e tocou com o manto na água, fazendo uma pergunta: aonde está o Deus, o Senhor Deus de Elias? Não é? E as águas se abriram. Era como se Deus dissesse: eu estou aqui. Ele não estava vendo, não é, o Senhor Deus. Ele não estava vendo na situação em que ele se encontrava, porque agora ele tinha, o seu melhor amigo era o Elias. Agora ele não tinha mais o seu melhor amigo. Ele não tinha mais o Elias, ele não podia mais contar com o profeta Elias. E ele estava do outro lado do rio Jordão. Tinha um rio agora, para ele ir até onde ele queria ir. Tinha um rio na frente, não tinha barco, não tinha ponte, não tinha como passar. E agora ele perdera seu melhor amigo e estava sozinho. Ele estava em uma situação difícil. Ele se encontrava sozinho, olhava para um lado e para o outro. Não tinha mais auxílio, não tinha ajuda. E ele não estava vendo o poder de Deus se manifestar. Ele não estava vendo as promessas se manifestarem. Porque ele andou com o profeta Elias, com certeza recebeu muitas promessas, porque Deus usa os seus profetas para falar com os seus filhos. E ele recebeu promessas, mas ele não estava vendo nada. Ele estava agora sozinho, distante, muito distante de casa, e tinha um rio na sua frente. E aquela capa que Elias deixou cair, aquela roupa, aquele manto que Elias deixa cair ali, não significava muita coisa para ele agora. Está no chão e ele vai lá, apanha aquela capa, olha para os céus. Elias já foi, em sua volta nada que o possa ajudar a não ser atrapalhar, como o rio estava bem na sua frente. E
aquela capa, aquele manto que parecia insignificante, aquele manto que estava ali jogado no chão, era tudo que ele tinha. Para alguém, aquilo era insignificante, uma roupa jogada no chão. De que serviria? De que serviria essa roupa? Iria servir de quê? Ia servir para quê? Uma roupa jogada no chão. Quem passa e vê uma roupa jogada no chão? Passa, olha. Quem não tem necessidade alguma, olha e passa direto, porque é insignificante para ele. Então, o que Deus traz para você agora, meu irmão e minha irmã? Algo que está aí pode ser insignificante para muitas pessoas, pode não ter valor algum, mas é o que Deus te entregou, é o que Deus colocou na sua vida, é o que você tem. Não tem significância para os outros, mas para você vale mais do que ouro. Deus vai fazer um milagre aí, onde ninguém dá nada, onde as pessoas desvalorizam, para as pessoas não há valor. O que Deus colocou nas suas mãos, o que Deus incumbiu você para fazer, isso pode não ter nenhum valor, não é? O Lázaro estava lá morto. Para muitas pessoas, a Marta e a Maria estava fracassada. Tudo que as pessoas diziam é: vamos consolar elas. Só um consolo mesmo, porque acabou, não tem jeito. O Lázaro estava lá no caixão, assim por se dizer, porque naquela época eles não usavam bem um caixão como a gente usa aqui. Era diferenciado, né? Mas ele estava lá, vamos dizer assim na nossa linguagem, ele estava lá dentro do caixão. E muitos olhavam e Lázaro não significava mais nada, era insignificante para muitos. Muitos olhavam, não é? Com tristeza, com desprezo. E Jesus olhava com um olhar diferente. Tinha uma ressurreição ali. Tinha um milagre ali para acontecer e as pessoas não sabiam. Jesus, ele está olhando para você com um olhar diferente. O que ninguém dá nada na sua história, o que não tem valor, o que parece que não vai acontecer. Agora só resta choro, tristeza. As pessoas não entendem. Mas você sabe da promessa de Deus e você sabe do poder de Deus. E Deus vai ressuscitar alguma coisa na sua história que vai causar espanto em muitos que achavam que não tinha mais jeito, que achava que acabou, que achava que era insignificante. Alguém tinha a sua história até como insignificante. Mas o Senhor vai usar a sua história para impactar vidas. O Senhor vai usar essa situação para impactar vidas. O Senhor vai fazer milagres dentro dessa situação. Voltando para o Eliseu, ele se encontra na beira de um rio. Não tinha ninguém. Ele não via o agir de Deus, ele não ouvia Deus falar. Aparentemente ele estava só. Ele toca com o manto nas águas, com aquela roupa, e faz uma pergunta: onde está o Senhor, Deus de Elias? Aonde o Senhor está, meu pai? Aonde o Senhor está? Eliseu naquele momento, o Eliseu, ele não sabia do seu futuro. Ele não sabia que Deus estava tão presente na vida dele com porção dobrada. Porque anteriormente, antes do Elias ser tomado, ele faz assim uma pergunta ao Eliseu: o que você quer que te faça antes que eu seja tomado de ti? Qual é o seu pedido? O que você deseja?
E o Eliseu diz: eu quero a porção dobrada do teu espírito. Ou seja, o espírito de Deus que habitava em Elias, ele queria em dobro na vida dele. Ele queria ver mais milagres acontecer. Ele queria ver Deus mais presente na vida dele ali. E o Elias diz: você pediu uma coisa muito difícil. Muito difícil. Mas se você vê o subindo, isso vai acontecer. Se você não vê o subindo, não acontecerá. E ele viu o Elias subindo. Você pode ter pedido algo muito difícil a Deus. Está esperando algo muito difícil de Deus. Difícil. O Elias disse: você pediu algo muito difícil. Você pediu algo muito duro. Difícil demais. Mas aconteceu. Ele não sabia que ele estava com a unção dobrada do Espírito de Deus. E ele está lá por causa da situação. Ele está sozinho. Ele não sente nada, ele não ouve Deus falar. E ele faz essa pergunta: onde está o Deus, o Senhor, Deus de Elias? Toca com o manto nas águas e a Bíblia diz que as águas se abriram diante dele. O Senhor vai fazer essas águas que está diante de você, essa coisa impossível, difícil, essa coisa parece que nem pedra dura, que não vai acontecer. Olha, esse rio vai se abrir diante de você. Você vai ver a glória de Deus se manifestar. A Marta, a Maria viu Jesus. Elas estavam lá dizendo para Jesus: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, ou seja, passou do tempo do Senhor fazer um milagre, se o Senhor tivesse antes, se o Senhor tivesse feito antes, o Senhor tem o seu tempo, canta Laias. Tudo Deus faz no seu tempo, na vida dos seus servos que aguardam, que esperam no Senhor. Elas esperaram lá, no Senhor. Esperaram pelo Senhor. Elas estavam decepcionadas, mas não continuaram decepcionadas. O Senhor fez um milagre. Você pode estar decepcionado agora. Você pode estar decepcionada no momento. Você pode estar frustrado, frustrada no momento. Mas você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida, na sua história, porque Deus quer fazer isso. O Eliseu, a partir dali, ele passa o rio e agora ele entende. Ele entende que Deus estava com ele. O Deus de Elias não abandonou o Eliseu. Você vai passar a entender que o Senhor nunca lhe abandonou, nunca lhe deixou. Assim também como a Marta e a Maria entendeu que Jesus estava no controle de tudo na sua vida, na vida deles, da família. Eu quero agora orar com você. Deus te conhece. Deus sabe suas necessidades. Sabe o que está acontecendo agora? A esperança já pode ter perecido, mas as coisas não ficarão assim, não continuarão assim. Você vai ver sim a glória de Deus. Você vai ver o Senhor Deus de Elias, abrindo esse mar, esse rio, ressuscitando, tirando da cova, fazendo maravilhas na sua vida, ressuscitando aí sonhos, coisas que as pessoas não acreditavam mais. O Senhor vai fazer coisas extraordinárias em sua vida. O Deus Todo-Poderoso, creia, eu não estou aqui em vão. Você também não está. Essas palavras, elas vêm do trono do Senhor para a sua vida. É o Senhor apenas usando o homem para conversar com você, porque te ama, porque você é muito especial para Ele. Você, meu irmão que está aí, minha irmã, você é uma pedra preciosa para Deus. Ele tem você como aquela flor bela do jardim dele, que exala perfumes, o qual ele tem o prazer em estar próximo, está regando a cada dia a sua vida para que a flor não venha murchar,
não venha cair, não venha perecer. Ele te ama muito. Você não tem ideia do amor dele por você, do quanto ele quer ver você sorrindo. Você acha que ele não chora junto com você, não se entristece quando você está triste? Ele sente o que você sente. Só que ele estava vendo a Marta e a Maria chorando. Ele também chorou, a Bíblia diz. E ele chorou junto com elas. As pessoas se admiraram. Ele está chorando, né? Ele amava muito o Lázaro. Mas ele estava chorando ali, junto com a Maria e com a Marta. Estava chorando porque eles estavam chorando. Ele sentia a dor delas. Eu quero orar com você agora. Coloque nas mãos de Deus o seu pedido agora. E se você quiser colocar aí, também digitar, você pausa o vídeo, digita o seu pedido de oração. Dê um glória a Deus aí. Diga eu creio. Falado ou escrito. E falado e escrito também, se quiser. Quero pedir a você que compartilhe, que deixe o seu joinha, essa mãozinha que tem aí positivo, para ajudar esse vídeo a chegar a outras pessoas que serão abençoadas através desse vídeo. A gente tem sonhos de pregar para multidões, porque temos certeza que multidões serão abençoadas. Esse é o nosso desejo. Mas eu já preguei para uma pessoa só, e não foi uma vez só. Eu estou falando dentro de uma igreja. Uma igreja. Teve uma época, antes da gente orar, se eu falar isso aqui, em que a nossa igreja houve um rebuliço, como se diz os irmãos. E um irmão era muito querido na nossa igreja pelos irmãos. Ele saiu da igreja e as pessoas o acompanharam. Ele era aquele irmão, sabe, que faz aquela amizade impregnada com os irmãos e é tanto que a minha mãe, ele pedia a minha mãe bênção, as irmãs mais velhas. As irmãs mais velhas, ele pedia a bênção. E tinha aquela amizade com todo mundo. E quando ele saiu da nossa igreja, todo mundo foi junto com ele. E eu não entendi, porque a gente às vezes fica sem entender as coisas que acontecem. Porque ele chegou lá bem, quando ele chegou lá, todo mundo já estava lá. Ele chegou bem depois para me ajudar no ministério. E ele fez uma amizade muito grande, como eu já disse, com os irmãos. Aquela amizade bem... E foi embora e todos os irmãos foram com ele. Ficou só a minha mãe, só eu e minha mãe na igreja. E eu viajava de uma cidade para outra para atender o culto. E eu pregava só para ela. Era eu, Jesus e ela. E a gente fazia a obra, como eu estou pregando aqui agora, feliz. Porque uma alma, ela vale mais do que todos os tesouros da terra. Mas há um desejo. Depois os irmãos voltaram, todo mundo voltou depois. E foram repensar e ver. E voltou todo mundo para a igreja de novo. A gente às vezes não entende os acontecimentos das coisas, né? Mas, como eu falei, a gente tem o desejo de pregar para multidões, com certeza. Eu já preguei para bastante pessoas também. Mas a gente sabe que quanto mais você prega para várias pessoas, mais pessoas são abençoadas. Por isso a insistência da gente pedir que compartilhem, que deixe o like para ver se o YouTube mostra para outras pessoas. Esse é o desejo da gente, que muitas pessoas sejam abençoadas. Muitas pessoas. Louvado seja Deus. Mas damos graças. Hoje o canal é pequeno, né? Tem poucas visualizações,
poucos inscritos e poucos likes. Mas eu dou graças a Deus em tudo. Deus é maravilhoso, como eu disse, já preguei eu viajava. Nessa época se tornou muito difícil, porque anteriormente a igreja pagava minhas passagens. E aí não tinha mais dinheiro para pagar passagens. E a minha condição financeira nessa época, que Deus me provou bastante, eu estava sem condições para tirar do meu bolso para pagar passagem. Então o que eu tinha que fazer para chegar na igreja? Pegar carona. E às vezes eu conseguia carona até a metade do caminho. E tinha que ir a outra metade no pé mesmo. E a gente vai pensando, caminhando e pensando, aonde está o Deus de Elias, não é? Que Deus Senhor. Eu me lembro que um dia eu consegui carona até a entrada de uma cidade. Ainda tinha que atravessar essa cidade para outra cidade. E eu consegui uma carona até o início da cidade e andei até o começo da outra cidade. E eu estava cansado. Me sentei e clamei o Senhor ali sentado. Não estava sem dinheiro, já estava passando a hora do almoço. Já estava cansado, já estava com fome. Isso para ir atender um culto dia de domingo. E você sabe aquele momento que você diz, puxa, é agora. Eu estou aqui, servo de Deus, você sabe. A gente não pede, a gente não vai abrir a boca, me ajude aqui, me dê uma ajuda assim, a gente fica, né? Eu me sentei ali e orei. E o Senhor disse para mim ir para determinado lugar que ia me preparar uma carona. E a minha fé é muito ignorante. Eu fui para lá e eu não dava com a mão para ninguém. Eu acreditava que se Deus disse que ia preparar a carona ia parar normalmente. Eu fiquei lá na beira da estrada. E chegou um momento, eu já tinha esperado quase meia hora, eu acho, eu estava cansado. E eu falei, quer saber, Senhor? Só no meu pensamento, né? Quer saber, Senhor? O Senhor não vai enviar carona, coisa nenhuma. Eu estou aqui perdendo tempo. Faz tempo que eu estou aqui. Eu vou de pé mesmo, pode deixar. Fui andando na beira da estrada. Quando eu dei uns 3 passos, veio pelas minhas costas assim, a pessoa me conheceu de costa e parou perto de mim e falou, você está indo para lugar fulano? Ele morava na rua da minha mãe. Eu disse, estou. Aí ele estava com um capacete na mão de moto. Vamos, monta aí, me deu o capacete. E eu fui, dando graças a Deus. Então, às vezes parece que Deus não está conosco em certas caminhadas, né? Em trajetos. Eu teria muitas coisas para contar para vocês, mas deixa só para mim, Deus. Então tem coisas que parece que Deus não está com a gente. É muito difícil, é muito trabalhoso. Você parece que não vê a mão de Deus agir, mas você precisa continuar perseverando. Eu quero agora orar com você. Não sei porque eu falei isso, mas eu creio que Deus está ajudando alguém até no nosso diálogo aqui. Então eu quero orar com você nesse momento. Já deu tempo você digitar aí, você colocar nos comentários. A nossa conversa aqui já deu tempo. Então vamos orar, vamos crer. Mas é crer no impossível mesmo. Eu estou falando crer no impossível. Eu já vi muitos milagres acontecer, impossíveis. De várias formas, na questão de vida conjugal, na questão da saúde, na questão... em várias questões, muitas questões. Eu já vi muitos milagres impossíveis acontecer. E nós vamos ver na sua vida também o impossível acontecer. Vamos orar na sua família. Por que você está pedindo? Creia, a mão de Deus se move nessa história. Senhor Deus do universo, em nome de Jesus eu estou aqui, orando com o teu servo, com a tua serva, Senhor. Nós não somos dignos, Senhor, merecedores de todo o seu amor, de todo o seu cuidado,
do seu socorro. Nós estamos aqui, Senhor, te humilhando perante Ti, te pedindo em nome de Jesus um milagre para cada um, Senhor, que aqui está orando agora. Cada um, Senhor, que está necessitado de um milagre, de algo impossível. Cada um que está precisando ver o Deus de Elias aparecer na vida deles. Eles às vezes não conseguem te ouvir, não conseguem te ver o seu agir na vida deles. Mas eles precisam, Senhor, desse milagre, para que o mundo veja, os vizinhos, a família veja que o Senhor é com eles. O Senhor é na vida deles, o Senhor é na história deles. Porque nós podemos ter um tempo e um momento de fracasso, mas nossa vida não pode ser fracassada para sempre. Nós precisamos ver a Tua glória, Senhor. Eu te peço que o meu irmão e a minha irmã vejam a Sua glória na vida deles, ou aconteceu de repente de Deus. Sim, tem pessoas que estão aqui esperando há muito tempo, mas de repente assim que o Senhor faça. Porque na vida de muitas pessoas passou 10 anos para acontecer. Na vida dele e dela, eu quero te pedir um de repente. Que o que aconteceu na vida de pessoas em 10 anos, coisas grandes, vem acontecer em 1 ano na vida dele e dela. Assim como foi na vida de Abraão, que o Senhor fez aquela visita maravilhosa, dizendo que com 1 ano ele já estaria com o seu filho nos braços. Mas nesse ano se passando, o Senhor foi gerando ali aqueles 9 meses, gerando aquela criança. Nós te pedimos que o Senhor comece a gerar esse milagre, que ele já comece a ser visto, porque o bebê ainda na barriga da sua mãe, ele já pode ser visto, porque as pessoas veem a mulher grávida com a barriga grande, Senhor, já podem notar que o milagre está ali. Eu te peço que o Senhor comece a agir na vida do meu irmão, da minha irmã, de maneira que as pessoas notem que o milagre já está sendo gerado. Em nome de Jesus. E que esse milagre apareça, Senhor. Apareça para todos ver. E a cada dia o Senhor faça esse milagre crescer, só aumentar. E que todos, Senhor, possa ver a Tua glória na vida dele e dela. Em nome de Jesus. Amém. E você diz amém aí. Que o Senhor te abençoe ricamente. Fica na paz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém.